câmbio manual e usar embreagem, você se adaptar, demora um pouco. Como o treino era muito restrito, essa história do câmbio do volante me ajudou bastante. Se fosse aquele, né, talvez fosse um... eu já que eu dei na Austrália o V8 Supercar, que é um carro parecido com o da Stock, e o câmbio era no volante, né? Inclusive o câmbio era, você senta do lado direito e o câmbio do lado esquerdo, é bem estranho. Mas o carro da Stock é um carro bem diferente de guiado do que eu estou acostumado, um carro mais pesado, não tem tanto downforce, então o jeito de você fazer a curva é um pouco diferente. Apesar de eu conhecer bem a pista, que foi Interlagos, demorei um pouco para me adaptar, mas a adaptação foi relativamente rápida. Eu fui o mais rápido nos 2 treinos que eu fiz no meu grupo, e no final acabou a gente não conseguiu ter um bom resultado na corrida, mas eu vou tentar participar de novo dessa coisa de duplas, que eu acho que é uma ideia muito legal, né, de dar a chance dos pilotos internacionais participarem pelo menos da história. Eu vou poder repetir se tiver a etapa, eu vou repetir esse ano. É um carro mais frio, por assim dizer, né? Sem computação eletrônica, né? É mais o braço do piloto acaba fazendo muita diferença no estoque, né? Mas não tem como, hoje não tem como fugir muito da eletrônica, né? Então a tendência é o carro migrar cada vez mais para a eletrônica, né? Esse ano a gente já deu esse primeiro passo com o câmbio eletrônico, e a tendência é cada vez mais migrar, porque daqui a pouco vai ser praticamente impossível fazer um carro de corrida sem a assistência da eletrônica, né? Mas é um carro que hoje a gente vê um equilíbrio muito grande na categoria, você vê aí praticamente o grid inteiro dentro do mesmo segundo, às vezes 1/10 numa classificação significa 10 posições. Então realmente é extremamente apertada, uma categoria que é extremamente disputada, né? E é legal, é muito bom. E não é assim, o pessoal que está assistindo a gente talvez ache que o Stock Car ou, por exemplo, o Fórmula E, por eles serem mais lento que o Fórmula 1, por eles serem mais lentos que o Fórmula 1, são mais fáceis de pilotar. Cada carro tem a sua técnica específica, cada pneu tem um jeito de você fazer a curva. O Stock, como você bem falou, ele é um carro mais puro, então não tem refrigeração, não tem ABS, então é um carro, assim, um carro manhoso de pilotar, você precisa se adaptar, não é tanto por exemplo, o carro do Rubinho, que é um piloto excepcional de Fórmula 1, né, ganhou várias corridas, pilotou nas melhores equipes, ele demorou um tempo para se adaptar ao Stock, mas ele demorou um tempo para se adaptar. Os corridas, mas justamente por isso, mas ele demorou um tempo para se adaptar. Agora que ele está, né, mas é um carro difícil, não é um carro fácil de guiar, não. Você mesmo que teve experiência na Fórmula 1, veio para a Stock Car, como é que foi um pouco dessa adaptação que você teve que fazer com a Stock Car? Você já esteja Bem diferenciado, características assim próprias, né? Eu já também tive de pilotar muitos carros diferentes na Fórmula 1, mas assim, o que o piloto faz com o carro da Stock, ele não consegue usar em outras categorias. É um carro muito específico. E, assim, por outro lado, os pilotos que vêm de fora da estrada, muitos pilotos de extremamente fortes que vieram e não se adaptaram, né? E realmente um carro diferenciado. Eu demorei bastante para me comportar, praticamente até um pouco mais para se adaptar. A primeira vitória dele. de duplas, você chegaria para assim, o carro tem assim, assado, tem que fazer isso. Meu da DTM, ele fez a
mais pesado, você fica mais cedo, você tem menos gripe para você colocar você distribuir você tá mais reto a hora que você acelera. Se você acelerar com muito volante, o carro sai muito de traseiro. O nosso protótipo pesa 800 quilos. O estoque é Só que realmente é um carro